Fala, família promessista! Estamos juntos aqui mais uma vez nessa sexta-feira. Que Deus te abençoe. Estamos aqui. Comenta aí de onde você está falando, qual igreja você é. Nós vamos seguindo aqui nas nossas conversas. A gente sempre tem uma conversa aqui com alguém interessante e pastores, né? Líderes ministeriais. Tivemos também um episódio, o episódio número 20, com o Ministério de Ensino, que trouxe ali o pastor Sandro para falar sobre disciplina na igreja. Olha, espetacular. Se você não assistiu os episódios anteriores, assista, eu recomendo. É muito importante, é muito legal. É bom também conhecermos os pastores, os líderes ministeriais, né? E hoje aqui eu acho que a gente está finalizando os ministérios, né? Que eu acho que você é a última do ministério. Diaconisa Márcia Barros. Fala aí, Márcia. Tudo bem? Tudo bom. Líder do Ministério de Criança e Adolescente. Olha aí, ó. É pelo tamanho que escolhe o líder? Não tem nada a ver, não. Olha aí, gente. Que você possa aproveitar aqui com a gente. Não deixe de curtir, compartilhar, não deixe de se inscrever. É muito importante que você participe com a gente dessa forma. Nos ajuda aí a podermos alcançar outras pessoas. Inclusive, eu queria falar aqui que eu queria compartilhar com vocês. Pode passar para cá? O que acontece? Às vezes, a gente acha que compartilhar e curtir não é interessante e tal. Mas isso, o programa do YouTube, né? O mecanismo lá que a gente chama de robôs do YouTube, a inteligência artificial do YouTube, ele vai sinalizando para outras pessoas o tipo de conteúdo. Quando você compartilha um vídeo do nosso canal, você abre a porta para que aquela pessoa que recebeu o link, ela possa receber recomendações de outros vídeos nossos. Então, quando uma pessoa assiste um culto do nosso canal, ou assiste um conteúdo do nosso canal, ela vai recebendo notificações sobre outros conteúdos que a gente tem lançado ou que a gente já lançou, e isso dá oportunidade para que a pessoa possa conhecer melhor a nossa igreja, conhecer melhor os nossos pastores, os nossos líderes ministeriais. Você curtir, compartilhar, isso também gera, o curtir também gera a possibilidade do YouTube recomendar esse vídeo para outras pessoas, né? Então, olha que fantástico que é se você curtir, compartilhar e mais ainda se inscrever, porque isso vai abrindo outras possibilidades também para que a gente possa alcançar outras pessoas. Então, dado o recado, vamos aqui conversar com a nossa irmã, diaconisa Márcia. Você hoje congrega onde? Piedade. A igreja de Piedade. A igreja daquele pessoal metido lá de Piedade. Pessoal, gente boa lá de Piedade. A gente fala porque a gente gosta de implicar. O negócio é implicar e gerar polêmica. A gente quer polêmica. Quer gerar briga. Fala aí, Márcia. Você é daqui do Rio mesmo? Sou do Rio de Janeiro. Você nasce na igreja? Sua família é daí? Assim, a minha família veio para a Promessa em 63, eu acho, porque a minha mãe chega em Piedade, né? Em 63. 63, se eu não estiver enganado, é a inauguração da igreja de Piedade? 62, 63, eu acho, por aí. 60 e alguma coisa, não é? Não é 60. O templo de Piedade. Estou na dúvida agora, mas eu acho que é alguma coisa por aí, 60 e alguma coisa. Porque quando ela chega aqui, em Piedade, né, a igreja ainda era aquela igreja pequena, né? Lá nos fundos que tinha. Não, porque eu tinha 3 anos, né? Então, não lembro. Você não vai lembrar? Tá bom, desculpa aí. Né? Ela chega, eles são oriundos da Igreja de Deus. Né? A minha mãe acho que chegou em julho de 63. Eu sou de novembro de 60. Né? Então, eles vêm para a Promessa pelo pastor Junílio. Famoso pastor Junílio. Isso, o pastor Junílio dá estudo para eles, mas eles ainda estavam na Igreja de Deus. Quando o pastor de lá descobre que eles fazem visita à Promessa, o pastor
né, pede para eles se retirarem da igreja. É mesmo? Como assim, gente? Tudo bem que a gente está falando de 63, né? Não, a gente não está falando de agora. Aí eles, o que faz? A família, né, sai, todo mundo, né? Só uma tia minha, que era da Assembleia, ela permanece na Assembleia, a filha mais velha, né, a tia Abigail. Mas o resto vem tudo para a promessa. E depois que o pastor percebe o que ele fez, tenta correr atrás, mas aí já era tarde, o pessoal já estava ali. Entendeu? Então, eu nasci num berço, né, cristão, não dentro da promessa, mas... Aí eles vão ali, você chega ali com... Você tinha uns 3 anos de idade, pelo que eu entendi. Aí você cresce ali e a igreja também vai crescendo, você cresce junto com a igreja ali. Até os 12. E os 12 vem o ano da rebeldia? Aí aos 12 anos, né? Meu pai não era cristão, né? Ele foi até casar com a minha mãe, depois que ele casou, ele saiu, né? E aí eu, naquela fase de 12 anos, que é a fase, né? Que começa a pré-adolescência, né? E nessa fase é a fase realmente que, né, as crianças, né, começam a já não querer a igreja, né? E eu tinha muita vontade de pular carnaval. E eu achava, eu morava num prédio que tinha muitos jovens, né? E eu tinha aquela coisa de querer pular carnaval. E a minha mãe sempre, né? Falando ali, conversando comigo, né? Mas o meu pai não era. Então, meu pai falou, deixa a menina, deixa ela ir uma vez, só para ela ver como é que é. Aí minha mãe sentou comigo e falou assim, olha, você conhece a palavra. Aí ela foi até radical. Falou assim, olha, se você morrer, você vai para o inferno. Porque antigamente era assim, né? Vai para o inferno, aquelas coisas. Aí eu falei, tá bom, eu queria pular carnaval. E nessa saída para pular carnaval, eu saí aos 12 e fiquei. Fui indo. E fiquei 22 anos fora. Olha só, muito tempo, né? 22 anos. E quando eu voltei, eu estava com 34 anos, né? E já estava casada, já tinha meus 2 filhos, né? O Diego e o Ian. Mas assim, aqui, aquela semente fica, né? Dentro da gente e várias coisas assim durante esse período, né? Que aconteceram, eu sempre tinha isso na minha cabeça, né? Falei, se eu morrer agora, eu morro sem salvação. Sempre, qualquer coisa, eu pensava nisso. E eu criei os meninos indo para a igreja, mesmo que eu não fosse. Minha mãe levava. E assim, quando tinha programações, me convidavam, eu ia, né? Tal, mas aquela coisa de voltar para a igreja não tinha, sabe? E os meninos iam com a minha mãe, eu nunca impedi, e nem meu marido também não é cristão, né? E eles foram ensinados em casa também, né? Porque minha mãe também era ali coluna na minha casa, né? Porque depois que o meu pai falece, antes de eu casar. E aí a minha mãe, quando eu caso, vai morar comigo. Então ela me ajudou muito nessa educação das crianças também, né? Você falou a sua mãe, como é o nome da sua mãe? Abiezer, diaconisa Abiezer. E aí passa o tempo, né? E eu trabalhava no banco e há uma época muito difícil no banco. E eu trabalhava assim, eu saía às 6 horas da manhã e chegava às 11 horas, meia-noite em casa. Poxa vida. Porque um problema que deu, eu trabalhava no setor de cobrança, eu era responsável, né, por um setor ali, e nós tivemos problemas de muitas diferenças. E aquilo dali foi uma coisa que mexeu muito comigo, porque eu trabalhava muito, trabalhava feriados, sábado, domingo, para a gente conseguir colocar aquilo em ordem.
E aquilo, além de mexer comigo, eu falava assim, bem, eu vou perder o emprego também, né? E numa noite, assim, que eu consegui terminar mais cedo, eu estava sozinha no setor, né? E eu fiquei pensando assim, meu Deus, por que isso está acontecendo? E eu ficava, sabe, eu falei assim, a gente não conseguia achar diferença, aquelas coisas assim. Aí eu fiquei pensando e falando com Deus. Aí fui embora para casa. Um final de semana, eu estava mexendo umas caixas de livros e tal. E aí achei um livreto do Sinfrônio J. Neto, que dizia assim, não desistir de você. Eu levei para o banco. Aí sentei lá, fiquei, né, depois que terminava o expediente todo, que eu terminava tudo, sempre muito tarde, eu comecei a ler. Um livretinho, fininho. Mas era como se eu estivesse conversando com Deus. Sabe? As palavras, tudo ali era aquilo ali. E aquilo me tocou muito. Passou uma semana, 2 semanas, o meu gerente pegou e falou assim, olha, eu vou pegar você e a Helena, que era uma supervisora, e vou colocar vocês numa sala separada, com todos os relatórios, para vocês verem essas diferenças que estão acontecendo. Aí, tá bom. E essa Helena, ela era desviada e tinha voltado recentemente para a igreja, ela era da Igreja Batista. E naquela sala ali, na época, eu fumava. Só que dentro daquela sala, com ela, eu não podia fumar. Que ela, não, aqui não, aqui você não fuma. Falei, tá bom, né? Fazer o quê? Então, quem fuma sabe a agonia que é você fazendo uma coisa que mexe com o teu emocional, e você querer fumar. E eu fumava muito. Eu fumava, em média, 2 carteiras de cigarro por dia. Então, era uma coisa agoniante para mim ali. Só que ela levava um radinho e botava lá numa rádio que só tocava música evangélica, aquela coisa toda. E eu ficava ali, a gente ficava só nós duas, procurando diferença. E eu ficava escutando aqueles louvores, e a mesa cheia de bala. Por quê? Porque eu não podia fumar, então eu ia chupar bala. E ela começou a conversar comigo e tal. E aí eu vim para casa, foi no dia 8 de agosto de 94. Eu trouxe trabalho para casa. Aí eu estava na sala, já era de madrugada, e eu lá com os relatórios, aquela coisa toda, e um maço de cigarro assim. E eu estava comendo cigarro ali, né? Aí eu olhei para o cigarro e falei assim, quer saber de uma coisa? Você não me domina mais, eu domino você. E larguei o cigarro naquele dia. Assim, do nada? Do nada. Larguei naquele dia. Aí quando foi no dia 11, dia 13, eu fui para a igreja, num sábado de manhã. E o meu marido foi junto. Eu não me lembro nem por que eu fui à igreja. Eu sei que eu fui naquele sábado. Você acordou e decidiu ir para a igreja? Vamos para a igreja. Aí fui para a igreja, com as crianças e tal. Era um culto da Sociedade Feminina. Quem estava dirigindo o culto era a diaconisa Isabel Agrello. E quem pregou foi o pastor Daniel Ferrari. Só que interessante que a minha mãe fazia parte do jardim de oração, né? E teve um sorteio, assim, para você orar, né? Vamos dizer assim, amigo oculto de oração. Né? E a Isabel Agrello me tirou. E ela orou por mim durante 5 anos. Aí, nesse culto, ela está lá, né, fazendo a direção e tal, aí teve a pregação. E aí não houve apelo. Mas uma coisa assim me impulsionou.
E eu virei para o meu marido e falei assim, eu vou lá na frente. Aí ele virou, me segura e falou, não, vai não. Eu falei, não, eu vou. Aí eu levantei. Aí o Marcos, meu primo, viu assim, aí falou assim, prima, você quer oração? Eu falei assim, não, Marcos, eu quero reconciliação. Aí ele foi comigo lá na frente. Aí ele foi e falou, né? Como não havia, Não tinha feito apelo, aí ele foi e falou, ela quer se reconciliar. Aí a Isabel ficou estagnada, olhando. Depois ela fala para mim, né? Ela falou assim, eu não acreditei. Eu falei assim, você orou por mim 5 anos e não acreditou quando eu estava lá na frente. Aí eu fui e me reconciliei. Então, foi uma coisa assim... Foi umas etapas assim que não foi. Aconteceu alguma coisa? Não, sabe? Eu não fumo mais, eu vou para a igreja, eu quero reconciliação, aquela coisa. E já são quase 28 anos. Olha aí, E aí eu... O cigarro você não sentia mais vontade de nada depois que você largou? Você sente. Você sente aquela... Você sente o gosto... porque aquilo dali é uma droga, né? Certo, E você sente a vontade, mas eu resistia, né? Eu falava, não vou, não quero mais. Usava o artifício das balinhas, tudo. Por isso que dizem que quando a pessoa para de fumar, a pessoa engorda, porque ela substitui o cigarro por comida, né? Outras coisas. É a sequência do cigarro e o café. Isso. E o engraçado é que quando eu fumava, eu não tomava café. Não? Não tomava. E aí eu vim para a igreja, né? Eu voltei para a igreja. O pastor da igreja era o Daniel Ferrari já? Isso. Uhum. Era o pastor... não. O pastor Daniel Ferrari, ele foi pregar. Ah, é? Quem era o pastor nessa época era o pastor... Ai, meu Deus. Tinha o Sobral, né? Não, era antes o pastor... sogro do Alexandre Neri. Não vou lembrar de Mesquita. Era o sogro do Alexandre Neri, era o Valmir. Pastor Valmir. Vamos te fazer uma ligação agora. Ele era o pastor da igreja, entendeu? E aí eu volto, porque o pastor Daniel, ele foi pregar neste dia na igreja, ele foi convidado. Porque o pastor Daniel já foi pastor de Piedade, pastor de Piedade. Durante muito tempo, por sinal, não foi? Foi. E ele foi pastor depois do pastor Marcos Sobral. Ele vem para Piedade, porque ele era de São João, ele ficou muitos anos em São João, né? E aí, quando o pastor Marcos Sobral sai de Piedade, aí vem o pastor Daniel Ferrari. E o pastor Valmir, assim, né? Aí começou, ia lá em casa, né? Tinha as reuniões dos jovens, tudo, né? E fazia lá em casa. E foi uma época, assim, muito legal, porque... Apesar do meu marido não vir para a igreja, mas ele se integrou. Então, assim, quando tinha... vai fazer churrasco, o churrasqueiro era ele. Ele ia para os passeios, jogava futebol. E ele comenta isso até hoje. Mas ele até hoje é assim, né? Porque eu me lembro de vê-lo algumas vezes, nas vezes que eu tive em Piedade. Ele vai, ele gosta e tal. E a gente está orando para que, né? Que ele goste e fique, né? Como é o nome dele mesmo? Adilson. Adilson, Adilson. Vigia aí, que você acha que você não está vigiando. Não. E Deus já fez muita coisa, né? Na vida dele, assim, mostrando, né? O cuidado, o amor para com ele, né? Ele teve 2 cânceres, né? E foi curado, né? Então, assim, a gente pede a Deus, né? Para que ele venha. É engraçado, porque a história dele me lembra, toda vez que eu faço assim, né? Eu faço assim, aí tem uma bolinha aqui, né? E aí alguém me contou isso, que eu não vi você me contar, né? Eu vi alguém me contou como é que foi. Que foi, bom, não sei se é isso, né? Mas que me contaram que teve uma palestra na igreja de câncer e tal, de mama. E aí falaram que inclusive os homens, né? Tinha e tal. E aí, isso ficou na minha cabeça. Ficou gravado na minha cabeça. Então, toda vez que eu faço assim,
Aí eu me lembro dele. Isso é engraçado, né? Porque aí eu me lembro dele. Falei, tem uma bolinha aqui. Ah, mas a bolinha aqui tá certa. Tem mais bolinha nenhuma aqui, não. Mas o do homem não é questão da bolinha. É, né? Sabe o que que é? É o mamilo para dentro. Pra dentro? Para dentro. Porque o que aconteceu? Ele, quando teve, em 2016, ele teve um câncer, mas esse câncer era um câncer assim, que um médico, né, um oncologista dele falou que no mundo 100 pessoas tinham aquele câncer, que era um câncer maligno, mas com comportamento benigno. Tanto é que ele não fez químio, ele não fez nem remédio. Mas ele ficou fazendo tratamento, né? Fazendo acompanhamento. E aí ele sempre fazia aqueles exames de rotina e tal. Mas quando a Helry, na época do Outubro Rosa, fez a palestra para as mulheres, e aí ela colocou também essa questão do homem e falou sobre esse mamilo inverso que ela falou. Quando ele uma vez virou e falou assim, engraçado, você já viu que ele fala bico do peito? Como é que está o bico do meu peito? Aí quando eu olhei, que eu vi que estava para dentro, aí eu falei, caraca, Dilson, vai no médico. Aí ele foi no médico, aí o médico mandou fazer né, a tomografia, aquilo tudo. E aí deu né, problema. É câncer de mama que chamou. É câncer de mama. E aí ele foi, né? Aquele desespero, porque ele já tinha tido um câncer. Para quem né? já vivenciou. Foi em 2016. Quando chega em 2018, é outro. E esse era né, mais sério. E aí ele ficou desesperado, aquela coisa, não vou ver meus netos crescerem, não vou isso, não vou aquilo. É exatamente isso que passa na cabeça. Aí eu falei para ele, né? Eu falei assim, Adilson, você tem que confiar em Deus. Aí ficou, aí todo mundo orou, né? As igrejas, né? Todo mundo orando, pedindo por ele. E ele enfrentou, foi fazer a cirurgia, né? Esvaziou aqui, né? Tirou o nódulo tudo e fez a cirurgia e começou a fazer a quimioterapia, a radioterapia, tudo isso. E graças a Deus até agora, amém. Né? Isso aí. Tudo bem, e ele continua assim, ele toma um remédio que durante 5 anos ele tem que tomar esse remédio. Mas aí, quando ele faz os exames, às vezes ele sente que tem alguma coisa, agora mesmo eu acho que tem um caroço aqui. Aí foi lá no médico, o médico, não, tá tudo bem, tá tudo certo. A gente teve aqui o pastor Hermes também, ele contou a experiência dele, né? Tivemos aqui com a Luciana contando a história do Enzo, né, do filho dela. E são histórias assim que realmente você fica nesse pensamento, o que vai acontecer, como é que vai ser. Se você ouve a palavra câncer, né? Ou tumor ou câncer, são 2 palavras que a gente não quer ouvir. Não quer ouvir, não. Né? Pode até vir acompanhado do benigno depois, mas mesmo assim a gente fica logo, passa um filme. Hoje é uma palavra que né, a gente evita. E antigamente a pessoa nem falava, né? Porque falar em câncer falar câncer é uma coisa horrorosa. Aquela doença. Eu já perdi minha avó, meu tio, minha mãe, tudo de câncer. Câncer, né? Aí eu perdi meu pai. Meu pai teve... Mas não foi de câncer. A história do meu pai também foi milagre de Deus, porque o meu pai teve câncer na garganta. E aí, na época, eu era garota e tal, e minha mãe pediu oração, movimentou todo mundo na igreja em oração, e foi aquela coisa, e meu pai foi curado. E quando meu pai volta no médico, e os médicos constatam que não tem mais nada, aí queriam fazer estudo. Aí meu pai, não sou cobaia não, foi Jesus que me curou e acabou. E aí ele, né, mas o irmão dele vem a falecer de câncer na garganta. Então, quer dizer, é uma coisa que está ali presente também né, na família. É, né? Verdade. Mas... graças a Deus, né? E assim, aos poucos a gente veio conversando, falando com ele, né? Falando sobre o amor de Deus, o cuidado que Deus tem com ele. Ele já conhece. É isso aí.
né? E a gente vai levando, Isso aí, Adilson, ó. Se liga aí, Adilson. Muito bem. E você permanece ali, você sempre foi de Piedade, você nunca saiu dali, Sempre né? de Piedade. Depois você voltou, depois você retorna, você teve um encontro. Eu até ia te perguntar, né? Quando é que você tem um encontro com Jesus? Mas você já deu essa resposta aí nesse teu encontro, que foi realmente algo bem diferente, né? Bem Porque você diferente, volta sem ninguém chamar. Literalmente uma ação do Espírito Santo no teu coração. Foi né? uma coisa assim. E eu costumo dizer assim, que o pontapé inicial foi o livro que eu li. Esse um livro, livretinho, para mim, né? um livretinho que estava, não sei nem como aquilo foi parar ali. Eu estava procurando um negócio, uma caixa de livro e encontrei. Acho que isso era da minha mãe, não sei. E quando aquilo me toca profundamente, porque eu sentia que era como se eu estivesse conversando ali, assim como a gente está, era como se Deus estivesse falando ali comigo. Entendeu? Ai, e a espetacular. partir daí as coisas vão se desenvolvendo de uma maneira como se fosse assim, uma coisa natural, nada imposta, nada, né? Foi acontecendo assim. E as decisões que eu tomei, eu cheguei e falei, não quero mais, acabou, ponto final. E eu comecei a fumar, no caso, né? Com 12 anos. É mesmo? Com 12 anos. Que quando você saiu da igreja, você já começou... Isso. Aí, o que acontece? Eu, com 34 anos, é que eu paro de fumar. Então, falei, 22 anos. Quer dizer, 22 anos para um dia, você chegar e falar, não quero mais, acabou. E nunca tive recaída. Amém. Entendeu? E logo depois, em janeiro de 95, o Adilson para de fumar. Ele fumava também. Também né? fumava. Aí ele para de fumar também. Ele é garotão, saradão, né? Tem os cabelos brancos, mas ele fala, caramba, eu tô ficando velho. Porque ele tem 70 anos, né? Já 70 anos? 70, Parece não. Mas não parece. Não parece, realmente não parece. Não parece. O cabelo branco pode até talvez envelhecer ele um pouco mais, mas mesmo assim ele não parece que tem. Porque até o cabelo dele ficou mais assim, ficou embranquecido, mais assim, depois da quimioterapia. Da quimioterapia. Acontece também. E ele fica, né? Ele até conta um caso de um filho de uma cliente dele, que ele chegou assim, né? Aí começou a conversar e tal, aí falou, eu vou fazer 70 anos. Aí o garotinho virou e falou assim, 70, tio? Não parece? Eu dava 55%. Ele pegou o garoto no colo, abraçou. Aí a mãe do menino, menos, Benjamin, menos. Você é mãe do Diego, do Yuri. Ian. Ian. E quantos netos já? 3. O Diego tem um casal, né? O Matheus e a Laura. E o Ian tem a Alice. Né? O Ian é o mais novo? É o mais novo. Tá certo. Como é que chegou o Ministério de Criança para você? Assim, eu quando estava afastada, eu sempre falava para minha mãe assim, o dia que eu voltar para a igreja, eu quero trabalhar com criança. Porque eu tinha assim na minha cabeça que a igreja naquela época, ela não conseguia reter, porque era tudo assim, você ia para a salinha, estudava ali a historinha, né? E depois você vinha para dentro da igreja, não tinha mais nada, você não tinha mais nada. Nada. Era só aquela aulinha que ali acabou. Certo. E tudo era pecado. Tudo era o diabo. Era assim. E aquilo foi, sabe, ficando enfadonho. Você olhava seus colegas, aquelas coisas todas, e você falou assim, gente, isso aqui é muito chato. A gente não pode fazer nada. Tudo que a gente faz é pecado. E não sei o quê, né? E eu, quando eu já estava adulta e tal, eu falava para minha mãe, eu falei assim, quando eu voltar para a igreja, eu quero trabalhar com criança, porque eu não quero que aconteça com as crianças o que aconteceu comigo. Você via essa sua situação de você sair com 12 anos justamente... Porque a igreja ela não oferecia nada para gente. Sabe? Ela tinha a professora que dava aula. Tinha oferta, mas não era o suficiente. Não era, sabe? E aí...
na igreja de criança, assim, nessa fase assim, na época era o pastor Cassiano, na época, era eu, a filha do pastor Cassiano, a Denise, e o Júnior. Tinha umas outras meninas, mas depois elas saíram, que os pais saíram, e a Dilian também, e depois eles saíram, então ficou a gente. Então era uma coisa assim, a nossa professora era a irmã Ridete, né? E depois foram crescendo e saindo todo mundo. Alguém falou da irmã Ridete aqui pra mim, mas eu não tô lembrado quem é. Foi aqui no podcast. A irmã Ridete era a esposa do pastor Cassiano. Mas teve alguém que chamou... eu vou tentar lembrar. Que entrou pra igreja justamente por causa da irmã Ridé, não. Você deve estar confundindo com a do Valmir. Não, olha só, eu vou te falar. Lá na igreja em Rio das Ostras, agora é Rio das Ostras, né? Mas na igreja de Cabo Frio a gente tem a irmã Laudicena. Laudicena. A irmã Laudicena... Laudicena. Irmã Laudicena. A mãe da Marta. A mãe da Marta. E ela falou que foi para a igreja por causa da Marta, que a irmã Ridete cuidava dela lá na classe das crianças. Isso. Porque a irmã Laudicena só foi para a igreja depois que a Marta entrou lá para fazer essa aulinha com as crianças. Tinha a Marta era pequena, acho que ela era mais nova, sei lá. Isso, eu já ouvi falar da irmã Ridete por causa disso. Isso. Porque esse trabalho com as crianças que a irmã Ridete fazia... trouxe a irmã Laudicena. Isso. Olha só. Pra você ver. Aí a gente eu fiquei nessa época, né? Então você é dessa época aí da Marta também. Isso. Aí. A Marta, ela morava ali em Madureira, na Edgar Romero, em frente àquela comunidade do Cajueiro. Era uma rua assim, subida, às vezes a gente ia lá na casa dela, tinha culto, umas coisas assim, sabe? Marta é gente boa demais, gente boa. Ela, o Luiz Cláudio também, esposo dela, muita gente boa. E agora estão indo morar lá em Rio das Ostras agora. Faz muito tempo que eu não vejo a irmã Laudicena. Olha muito aí. tempo. Só visitar a gente mesmo. lá, que agora a irmã Laudicena tá direto lá. Tá lá? Manda um abração para ela. Amor de pessoa, gente boa. Era muito legal mesmo. O esposo dela não era da igreja, não, né? Mas ele era também uma pessoa, sabe, alegre, sabe? Ele era muito assim. É isso aí. Legal. E aí você vê nisso a oportunidade de você fazer algo diferente para que não acontecesse com outros pré-adolescentes aquilo que aconteceu com você. Isso, mas quando eu volto para a igreja, eu não vou para o Ministério de Crianças, eu vou para o das mulheres, entendeu? E fico ali um tempo, e depois, eu não sei se foi em 98 ou 99 que foi criado o DIJAP. Não é do meu tempo, não lembro disso não. Eu acho que foi em 98 ou 99 que foi criado o DIJAP. Aí, eu venho pro DIJAP, né? Aí faz parte Dalva. Sabe quem é Dalva? Não sei quem é Dalva. Ela é irmã lembra do pastor Luiz Andrade? Luiz Andrade, lembro. Então, ela era irmã dele. Então, trabalhei Dalva, e a gente começa a trabalhar ali. Eu acho que eu estou lembrando quem é a Dalva. Aí começa a trabalhar ali com as crianças, né? E aí trabalhou. As filhas dela foram professoras. A Daniele Lopes, a Bianca, a irmã da Daniele Lopes, tudo trabalhou no DIJAP ali com as crianças. E nós tínhamos um bom número de crianças, né, ali. E as crianças ali começam aquele trabalho de coreografia. Nós tínhamos, em Piedade, 3 grupos. De coreografia? Isso, tinha também o louvor, tinha os grupos de louvores também, né? E começa aquilo ali. E os meus filhos participavam, né? Aquela coisa, era peças, era um monte de coisa que a gente fazia ali com as crianças, né? Fazia trabalho ali com a comunidade também, quando fazia os cultos, convidava todo mundo, né? Para estar ali. E eu fui ficando, né? Aí entra aquela fase, né? Da pré-adolescência, da adolescência, e começa aquele negócio de estar saindo. E Piedade também tem isso, né? São pessoas que
conseguem um emprego, vão para outros lugares e tal. Isso aí. E aí nem, não é sazonal, né? Mas acontece da pessoa ter que se mudar e sair. Isso aí, quantas pessoas ali na rua tinha uma Priscila, até se batizou lá em Maricá, agora. Acho que foi sábado agora. Ela se batizou. Ela morava ali, começou a frequentar ela, o marido e o filho, aí o marido dela parece que foi morar, um negócio de casa, né? Saiu dali e foram morar em São João. Aí ela ficou em São João. Saiu de São João, foi para... Não, Priscila não. Foi uma outra, foi para São João, e continuou lá em São João. Aí depois veio a Priscila, essa que se batizou sábado. Ela ficou ali em Piedade. Aí foi morar em Maricá. Aí está lá em Maricá. Quer dizer, muitas das pessoas vão para Piedade, mas saem dali, como você falou, vai para outro lugar, né? E servem em outro lugar, né? Isso. Aí as crianças que permaneceram ali foram o Diego, meu filho, o Ian, os meus sobrinhos, né? E ficaram ali. Lembra do Igor, Leandro? Lembro. O Igor, o Leandro, que eram os netos da irmã... Dá só em vê-los de volta, Nilza. com certeza. Então, com certeza. Então, aí foi aquela fase que eles saíram e tal, e a gente continua orando por eles, né? Isso, Mas a gente vê, assim, que apesar de alguns terem saído, os que ficaram... deram continuidade. Deu continuidade ali. E a Igreja de Piedade hoje ela tem uma estrutura, ela é uma igreja, né, bem preparada, você tem ali os espaços mesmo. Tem, Você tem as classes, é a igreja mais antiga que a gente tem, né? A localização também às vezes prejudica, porque ali é meio contramão, Piedade. Né? Ali você não está... Você não está no local central. Central. Então, às vezes, tem pessoas assim. Você veja bem, as pessoas que congregam em Piedade, ali só tem, acho que a Miriam, a diaconisa Miriam, que mora ali. Eu moro no Meia, aí tem pessoas que moram em Jacarepaguá, Taquara, Caxias, Oswaldo Cruz, tudo assim, do bairro mesmo, não tem. E é engraçado que tem uma igreja que tem PGs, né? E os PGs, mas você vê, tem um PG grande. Eu vi lá na Taquara, parece, lá onde era, na casa da Rose. Eu vi uma foto de um PG aí, bem grande esses dias. Mas é lá na colônia. E tem PGzão lá, aí, entendeu? E agora, tem pessoas ali que participaram de PG que continuam indo, entendeu? Mesmo que sejam de outras igrejas, mas elas vão. Elas vão lá sábado, assistir o culto, de domingo, até na época que estava o horário mais cedo, até uma irmã falou assim, ai, que bom, dá para mim vir aqui o culto e ainda vou lá na minha igreja. E eles continuaram. Mas você teve uma experiência muito legal, que foi a experiência com PG de crianças, não teve? Foi. E isso daí foi muito, assim... A minha mãe teve um sonho. E ela falou assim, Márcia, eu sonhava que a gente estava assim, uma rede de pesca bem grande, mas era tanto peixinho, tudo pequenininho. Eu falei, aí ela falou assim, que será que é isso? Eu falei, mãe, não sei, pede a Deus, ora a Deus e pede, né, para ele revelar. E aí passou os anos, aí passou. E o Diego, ele criado ali, ele sempre foi assim, de ter muitas amizades, de conversar, né? E ele tinha, no final da rua onde eu moro, tem um conjunto, que chamam de Pombal. E ele, muitas amizades, tanto ele quanto o Ian, mas o Diego, como é mais comunicativo. E o que aconteceu? As amizades dele tiveram filhos. E aí ele estava naquele negócio de PG, né? Ele foi convidando essas crianças, filhos dos amigos dele, né, para estudar. E aí ele ia lá sentava lá no banquinho, lá
E ficavam as crianças em volta e ele ali, né? Mas Evangelizando. Era estudar a Bíblia. Era para estudar a Bíblia. E aí foi, mas era muita criança. Aí o Davi, filho do pastor Sobral, morava nesse conjunto. E ele abriu as portas da casa dele. Por quê? Porque o Pedro e a Bia foram estudar também junto com o Diego. E aí ele abriu as portas e as crianças começaram, era tudo ali do conjunto, foram para lá, para a casa do Davi. E o Diego ia lá passar, né, dar estudo, aquela coisa. E ele falou, mãe, tá difícil porque tem muita criança, me ajuda lá. Eu falei, tá bom. Aí passou, aí eu e ele para fazer, né, esse trabalho com as crianças lá. E o que aconteceu? De princípio, a gente não levou as crianças para a igreja, porque não era esse o objetivo do PG. Primeiro você vai, né, fazer estudo, aqueles encontros, mas as crianças queriam ir da igreja. Aí eu falei assim, Diego, como é que a gente vai levar essas crianças todas para a igreja? Ele não tinha carro. Aí ele, mãe, vou pegar o carro do meu pai. Aí pedi o carro do pai, colocava as crianças todas dentro da igreja, as crianças iam uma em cima da outra e ia para a igreja. Todo sábado passava lá e pegava as crianças, né? Todo sábado. Aí a avó de uma delas também abriu a casa dela para fazer os encontros de PG e começou a trazer adultos. E ali a gente foi, e a gente começou a levar esses adultos também, que eram os pais das crianças, para a igreja. Até que essa senhora falece, né? E aí a filha dela não era tão constante assim como ela, porque ela era afastada, né? Ela estava afastada da igreja. E aí a casa né? Para de coisa. E aí a gente continua, né? Com as crianças ali e tal, levando. E começou depois alguns pais, né? A não querer mais que as crianças fossem. Né? Aí como a gente não pode, né? E não tinha ninguém lá, né? Não tinha. Aí como a gente não podia, né? Não, tem que ir, né? Tem que respeitar, né? E as crianças foram crescendo, foram, né? Já estão o quê? Com 18 anos, 19 anos, né? Então, e aí, mas assim, foi plantado, né? Foi colocada ali. Foi lançada. Foi lançada. Tem uma menina que a mãe dela está numa igreja perto lá e ela está indo também. Quer dizer, não deixou, né? Está perto de casa lá na igreja, né? A outra é da Universal, foi para a Universal. Era da Universal, mas gostava de ir lá, a mãe. Mas aí separou do pai, do padrasto, né? E aí deixou de ir. E essas coisas que vão acontecendo, né? Mas até porque não é... A gente pode pensar que, mas por que não foram para a igreja, né? Mas quem olha de fora pode pensar. Mas quem olha de dentro vai entender que existe aí um problema da distância, tudo isso. Da igreja, e aquele negócio da também, localização. Né? Isso. E tudo você depende de autorização do responsável, né? Exatamente. E, no princípio, todo mundo ia ali. Eu digo assim, depois que essa senhora faleceu, é que teve essa quebra, porque ela movimentava de vamos, você quer abrir a porta, aquela coisa toda. Depois tinha lanche, as crianças adoram isso. Mas não é só criança não, também gosta de lanche. Teve um período que também ficou lá em casa. As crianças iam lá para casa, quinta-feira, toda quinta-feira. Olha, que legal. Aí iam lá para casa, aí eu comprei cartazes, aquelas coisas para ensinar, né? A coisa toda ali. Mas era muito bom mesmo. Essa parte de você estar ensinando, porque você sabe que, como aconteceu comigo, a semente ficou. E no tempo certo, né, aquilo vai germinar, né? Se encontrar um solo, né, fértil, vai germinar. Então, a gente está sempre orando por eles, a gente mantém contato, conversa, né, tal, pelo WhatsApp, o Facebook com eles.
E assim, o desejo da gente é que as crianças, né, crianças, adolescentes, né, elas permaneçam na igreja, mas para isso tem que ter uma base. E não é só de dia de sábado que elas vão ter isso. Isso tem que vir de casa. Eu sei que hoje em dia os pais eles estão muito envolvidos com o trabalho, não tem aquele tempo, não é como no tempo da minha mãe que não trabalhava e estava ali, podia sentar e podia contar história, podia ler, aquela coisa. Hoje em dia a mulher trabalha, chega em casa, tem que ver os afazeres dela também. O homem, né, chega cansado, tem essas coisas. Mas a gente tem que separar o momento. Acho que a gente ouviu aqui do pastor Abimael falando, né, que eles, muitos filhos, né, tinham muitos irmãos, e mesmo assim a mãe achava um tempo para poder sentar com eles e conversar e ler e ensinar Eu não algo. sei aonde foi que eu escutei uma história que a professora falando que os pais tinham que dar atenção aos filhos, numa reunião. E aí o pai falou, olha, eu não posso fazer isso, porque quando eu saio para trabalhar, meu filho está dormindo, e quando eu chego, ele está dormindo. Mas a gente tem um jeito secreto dele saber que eu estive ali. Toda noite eu vou lá, beijo meu filho e dou um nó na ponta do lençol dele. Então, quando ele acorda, ele sabe que eu estive ali. Então, quer dizer, é o tempo, né? O filho não está ali com o pai, mas ele sabe que o pai esteve ali. Agora, a gente tem, como cristão, a gente tem que ter esse tempo, entendeu? Não basta só ir lá dar um nó no lençol, não. A gente tem que ter o tempo de falar para as crianças sobre Jesus. E não é só falar, Jefferson. É você apresentar Jesus, fazer com que essas crianças conheçam Jesus, fazer com que elas amem Jesus, sabe? É isso que precisa, essa é a base. Não é ali na escolinha, no MCA, o sábado só. Os pais têm que ter, no dia a dia, né? Se você vê, né, lá, não sei de cor, mas no Salmo 78, do 1 ao 8, que fala, ó Israel, ouve Israel, né? Que diz que o Senhor é o Deus e que tem que falar em todo tempo, inculcar na cabeça dos seus, né? Para quê? Para que eles não esqueçam. Não esqueçam, a gente tem que lembrar para os nossos filhos, para os nossos netos, das grandes coisas que Deus fez. Tem que fazer com que eles depositem a confiança em Deus. Né? Eles têm que ter o conhecimento dos mandamentos, para que não ocorra o que aconteceu com aquela geração lá, que esqueceu de tudo de Deus. Então, em todo tempo você tem que falar, em todo tempo você tem que estar apresentando. Porque aquele negócio, filho de crente não é crentinho, não. Não. A gente aprende aqui, inclusive nos podcasts, que, na verdade, se a gente for pensar direitinho, ele cresce na igreja, alguns crescem entristecidos com a igreja, com alguma situação que pode ter ocorrido. Alguns estão entristecidos com a igreja no sentido de que, pelos pais, por causa do que os pais faziam. Outros tiveram dificuldades, né? Por outras razões, além do mundo, que podemos dizer que seja o seu caso. O mundo atraía, né? Não é que você não foi ensinada, a semente foi plantada, mas algo de fora te atraía. Se houvesse talvez algo lá dentro que te trouxesse a uma visão melhor e você conseguisse enxergar isso, provavelmente você não teria saído, você teria continuado. Isso. E que foi o que o pastor Wallace falou, né? Que você não tem que fazer eventos para poder segurar, para poder trazer, porque isso daí é momentâneo.
Por isso que você tem que ensinar, você tem que apresentar Jesus, você tem que fazer com que eles amem. Por quê? Porque se você ama alguém, você vai fazer de tudo para aquela pessoa. Você vai fazer de tudo. Agora, se você não amar, o principal é amar. Então, se a sua filha ama a Cristo, não tem como dar errado. Não teria alguma coisa acima disso, não né? Não tem, entendeu? Não tem. A gente, na verdade, eu ia perguntar se você concorda, mas eu acho que não tem como a gente não concordar. E já está claro nisso para mim, você falando isso. Essa questão da questão da idade, né? A igreja chega um momento que a igreja não é atraente para as crianças, pré-adolescente, adolescente, até o jovem, de certa forma. Chega um momento que a igreja talvez ela tenha dificuldade de se comunicar. A gente até falou aqui com o pastor Hermes, né? O pastor Hermes falando sobre a questão da comunicação dos mais velhos com os mais novos, né? E a gente talvez viva, de certa forma, isso no nosso dia a dia, que a gente não consegue talvez alcançar essa molecada, para que elas possam ter a experiência delas com Jesus, para que, como o pastor Wallace falou aqui no episódio passado, que as crianças elas conheçam e experimentem Jesus, para viverem Jesus, né, de uma forma mais profunda. E eu acho que... eu vou perguntar se você concorda. Eu acho que, pela minha visão, que eu posso estar errado, é claro, mas eu acho que uma parte disso é a gente, talvez, olhando os 12 anos, por exemplo, eu já acho, eu falei com a Miss Raine aqui, né, sobre a questão da igreja tratar o adolescente como criança. Uhum. E, de repente, a gente está tratando jovens que já têm 17, 18 anos... Como adolescente. E talvez a Miss Raine fala aqui que a gente, de repente, chega num momento e fala, não, opa, peraí, agora você não é mais criança, agora você é adulto. Então, vamos falar, do nada as coisas mudam. E, na verdade, isso é o processo que a criança vai crescendo e vai amadurecendo. Então, com 12 anos, talvez, a gente está tratando o pré-adolescente como criancinha ainda. Mas ele já não é mais a criancinha. Ele já está numa outra fase, ele já está num outro caminho, ele já está querendo viver de outra forma, assim, ele está querendo ser tratado de outra forma. Mas a gente continua pensando que ele é aquela criancinha lá de pequenininha, que você pegava no colo, você fazia amor, qualquer gracinha que ela falava você achava bonitinho. Mas essa fase acabou. Eu estou enganado nisso? Não, até porque hoje está tudo muito evoluído. Você vê uma criança... e tinha 5 anos, há anos atrás, totalmente diferente do que tem hoje. Eu tenho uma neta de 5 anos que ela fala coisas que eu fico assim. Assim, gente, ela só tem 5 anos. Então, tá assim, né? Tá muito evoluído. E também tá aí, ó, internet, né? Eles estão muito conectados. Então, não tem como mais você tratar como criancinha. Uhum. Na questão dos adolescentes, eu vejo assim, nós já fomos adolescentes, e a gente sabe que é um período muito difícil, porque a gente nem é criança e nem é adulto. A gente está ali no meio. O que a gente é? E as cobranças, né? As cobranças que tem. Você não é mais criança, não sei o quê. Aí você não. Mas você não é adulto. Então, ele fica perdido ali. E essa fase é a fase mais perigosa. É quando eles estão ali dentro da igreja e estão ali. Onde que eu estou? Onde que é o meu lugar? Eu até assim, eu vejo que deveria ter um ministério só para adolescentes. Eu também já pensei nisso. Entendeu? Um ministério só para adolescentes. Deveria ter um pastor para adolescentes. Porque quando você trata, você coloca todo mundo junto ali... Você trata todo mundo igual. Tudo igual. Tá? Você vai fazer uma programação. A programação voltada para quê?
Se você fizer uma programaçãozinha com criancinha e tal, você vai fazer com a linguagem. Para os adolescentes, você teria que usar outra linguagem. Teria outro. Mas o que quer fazer? A gente vai fazer a programação do MCA. Aí quer botar todo mundo junto. Sabe? Porque MCA, Ministério de Criança e Adolescente. Pô, adolescente não quer mais aquilo ali. Ele quer uma outra coisa. Então, você tem que fazer programação para adolescentes, programação para crianças, e agora, daqui a pouco, você tem que fazer para pré-adolescentes. Porque o pré-adolescente também não quer mais ficar com criancinha. Porque eles já se acham adolescentes. Entendeu? O meu neto tem 9 anos e ele já diz... Eu sou um pré-adolescente. A Pérola tem 4 anos e está querendo Pois é. Já tem suas vontades, já tem... Isso aí. A igreja, ela tem que ver, nós temos que rever essas, para que a gente não perca mais esses adolescentes, que essas crianças cresçam, mas que elas cresçam com base, com estrutura. E que siga, sabe? Porque, assim, hoje em dia... Você não vê assim, os pais falam assim, eu quero que meu filho seja pastor. Não, quero que meu filho seja um médico. Nada contra. Certo. Mas isso está deixando de ser importante. Certo. Entendeu? Está deixando de ser importante. Quem vai, daqui mais uns anos, como é que vai ser? Quem serão os pastores? É verdade. Quem serão os missionários? E ali seria o melhor lugar para você plantar um desejo, uma vontade no coração. Mas isso só se você fizer com que essas crianças amem a Cristo e aceitem a Cristo. Por quê? Porque às vezes a gente pensa, está na igreja, mas aquela criança não aceitou Jesus. Ela talvez não aceitou. Talvez está ali por outras razões, mas não é pelo propósito. Mas não é por Jesus, entendeu? Então, a importância da família, dos pais estarem ali, no dia a dia. Porque quando eles forem para a igreja, eles vão aprender ali no MCA, eles vão conhecer as histórias da Bíblia, vão fazer oração, vão participar da programação, mas a responsabilidade dos pais no seu dia a dia é muito grande também. Porque quem é que apresenta... quem é o primeiro a apresentar Jesus? São os pais. É verdade. Não é a igreja, são os pais que apresentam Jesus para os seus filhos. E se você não estiver fazendo isso, perdeu. Entendeu? Perdeu, porque naquelas horinhas as professoras vão fazer de tudo, vão se preparar, vão orar, vão preparar a lição, tudo isso. Mas saiu dali e em casa. Então, os pais têm essa responsabilidade também, de estar apresentando Jesus para os seus filhos, para que eles, na igreja, eles vivam Cristo ali. Mas eles já conhecem, eles já amam e aceitem. Quando se faz um culto para a criança, muitas vezes não fazem... o apelo para a criança. Acham que a criança não vão... Não é importante. A criança já está ali, já está bom, já conhece, já participa da escolinha, já coisa. É importante você fazer o apelo para a criança. É muito importante isso. Alguém me falou alguma coisa assim, que o pastor fez o apelo e a criança aceitou Jesus. E é interessante mesmo isso, você tem que fazer o apelo para a criança. A gente teve lições agora há pouco que passou falando sobre a questão da Rota 32, né? Primeiro trimestre agora. E o que me chamou bastante atenção é que realmente a gente às vezes negligencia isso, a questão da experiência da criança com Deus. E aí a gente não fala sobre os dons espirituais porque acha que é algo muito difícil delas entenderem, das crianças entenderem. Mas se a gente buscasse investir para que elas tivessem, talvez, ainda como crianças, experiência espiritual, talvez até serem batizadas no Espírito Santo, né? Isso traria uma outra resposta no crescimento dessas crianças. Eu tenho uma coisa assim no meu coração, que é fazer um projeto, sei lá o que, para que as nossas crianças conheçam a nossa história, a história da nossa igreja.
entendeu? Aham. E que elas conheçam isso, tenham esse avivamento, sabe? Porque e façam a defesa também da nossa doutrina. Eles tenham esse pleno conhecimento. Porque as crianças não conhecem a nossa história. Sabe? Não conhecem. Então, não sabe quem foi João Augusto da Silveira, como é que surgiu a Igreja da Promessa, nada disso. E eu acho isso importante para as crianças, entendeu? Sim. Deles conhecerem. Lógico, de uma maneira assim, na linguagem para eles, entendeu? Uma coisa assim. Eu já até conversei com a menina lá da igreja, que a Raquel, né? Eu falei, Raquel, vamos fazer isso aí? Mas ela é uma menina que estuda muito, sabe? Agora ela escreveu 2 livros de poesia. Eita. Então é uma pessoa assim, coisa. Mas isso ainda tem dentro do meu coração, não sei se for da vontade de Deus, entendeu? Que isso se realize, porque a gente tem que conhecer as crianças, tem que conhecer a nossa história, tem que saber, né? É importante. Da importância da nossa igreja, da nossa doutrina, para que elas criem essa vontade de, sabe, de querer conhecer, de ser batizada com o Espírito Santo, buscar isso, ter conhecimento. Eu acho importante isso, né? Eu queria ver contigo qual a importância da igreja na sua vida, Márcia. Para mim... A Igreja da Promessa. Para mim, a igreja mudou a minha vida, né? É muito importante, porque eu estava longe, eu voltei e trabalho na igreja, né? Vi pessoas assim que me ajudaram muito também. Eu tive fase na minha vida em que eu tive muito apoio, né? Irmãos assim que ficaram do meu lado, que choraram comigo, sabe? E assim, encontrei esse carinho, esse acolhimento, né? Que a gente fala sempre, quando fala da igreja, eu já ouvi outros falando desse acolhimento que a gente tem. Né? Esse abraço. Eu comecei falando que a Igreja de Piedade é uma igreja metida, né? Gente metida, né? Mas de fato a gente sente ali um amor, sente algo diferente. Quando alguém fala alguma coisa, porque é igual a mim, né? O pessoal olha para mim e não gostei da cara dele, não. Mas depois que conhece, aí fala, não era nada daquilo que eu pensei, é realmente diferente. E Piedade, ele tem essa linha de você chega ali a princípio, você fala, poxa, não gostei muito não, só meio estranho, meio esquisita, não, né? Mas Piedade sempre teve essa fama, né? Do pessoal que é metido, que o pessoal eu não sei onde começa isso. Mas não eu também não sei. Mas realmente é um pessoal muito legal. Eu me lembro ali que eu passei alguns cultos ali, alguns encontros em Piedade, era justamente ali na obra, né? Que o culto era até lá atrás. Estava diferente ali por causa do formato da obra, né, dentro do templo, né? E foi uma época ótima, sabia? Mas a igreja é sempre legal. Fui em 2 retiros de Piedade, olha aí. O pessoal é gente boa lá, o pessoal. Tá vendo? Piedade é de gente fina. É só a fama que o pessoal que fala aí. É só a cara que é de mal. Mas muita pessoa, gente boa, assim. Eu só tinha medo da Andréia. Da Andréia, esposa do Diego Machado. Tadinha, Andréia, gente boníssima, coitada. Gente boa. Boa que não fala. É só para implicar com ela. E quais são os desafios para o Ministério de Crianças e Adolescentes que você encara aí para o futuro? É justamente isso, o Jefferson, é fazer com que essas crianças permaneçam. É que essas crianças e adolescentes, por exemplo, as crianças chegam naquela fase de adolescência, elas não queiram sair da igreja, elas queiram permanecer, queiram trabalhar, ficar e trazer outras. Você acha que falta talvez uma abordagem mais ousada? Com certeza.
Sabe, essa coisa assim, só de você, como eu falei, só de liçãozinha, essas coisas, tem que ter, a gente tem que ter mais entusiasmo, não sei se é essa a palavra certa, de estar trabalhando com eles, de estar mostrando para eles que o caminho é esse, mostrando Jesus, fazendo com que eles amem, fazendo que eles vejam a importância de estar ali, sabe? E fazer com que eles vejam também que a volta de Jesus está aí, está perto, que o mundo não tem mais nada para oferecer para eles, que isso ali é ilusão, sabe? Mostrar de uma forma assim mais contundente, fazer com que eles amem ficar na igreja. Certo. Mas a gente não é com essa só com esse trabalho que é feito. Eu respeito muito os líderes e professores de MCA, porque a gente sabe que não é fácil. É um desafio, de verdade. É difícil mesmo. Difícil, entendeu? É muito difícil. Mas eu vejo assim, que não é impossível. Deixa eu perguntar outra coisa aqui. Até por um desafio que a gente viveu ali em Rio das Ostras. Você acha que seria interessante, ou não sei se isso seria possível, mas é algo que eu tenho tentado, por exemplo, na igreja. Se eu pregar e na minha pregação uma criança consegue entender aquilo que eu estou falando, eu acho que eu consigo alcançar os adultos. Você acha que talvez seria importante para uns pastores, as lideranças da igreja, diretoria, ministérios e tal, mudar talvez a abordagem da forma de pregar, da forma de falar, ou talvez usar algumas estratégias para que as crianças fossem alcançadas dentro do culto? Sim. As pregações, como você disse, um adulto vai ser alcançado. Do jeito que você falar, ele vai ser alcançado. Porque ele tem essa maturidade para entender aquilo ali. Já uma criança, não. Mas se você falar de forma que ela entenda, com certeza ela vai ser alcançada, entendeu? Com certeza ela vai ficar com aquilo dentro dela, né? Então é mais fácil. Se pelo menos, eu não sei como funciona lá em Rio das Ostras, porque tem assim, igreja que a criança fica lá do MCA, e depois ela desce para o culto. Ou ela entra para o culto e assiste o culto. E tem igreja que a criança fica direto lá em cima. Ou entendeu? No meu caso, as crianças têm que participar do culto. Tem que participar? Porque elas cantam, tocam, fazem parte Então, é muito importante isso. É muito importante isso, sim. Alcançar a criança através das pregações. Entendeu? Uma coisa que é uma linguagem dela. Por que a gente, quando é criança, não quer ficar dentro da igreja? Porque não entende, porque aquilo é chato, porque aquilo é enfadonho, a gente não entende. Entendeu? A criança não entende. Mas se for por uma linguagem para ela vai prestar atenção, ela vai assimilar aquilo e vai despertar o interesse dela. Muito bom. Isso aí. Muito bom, Márcia. A gente precisa talvez fazer essa reflexão, que é para a igreja poder alcançar essas crianças. E a gente pensa, falando sobre futuro, né? Se a gente alcança as crianças, o futuro da igreja está garantido. Igreja como organização, que quando a gente fala igreja, a gente fala como organização. Isso. Uma igreja que continua existindo. E também na questão do propósito da igreja, que é a missão de levar o evangelho às pessoas. Se a gente multiplica isso, a gente consegue. Eu costumo dizer o seguinte, que quando a gente perde um adolescente, a gente não perde um adolescente, nós perdemos uma família. Você imagina quantos adolescentes saíram da igreja que, se tivessem permanecido, hoje, quantos membros nós teríamos? É verdade. Porque eles saem na adolescência,
Eles vão casar, vão ficar, né? Vão crescer, vão constituir família. Sim. E essa família está onde? Fora da igreja. É verdade. Entendeu? Então você não perde só um adolescente, você perde uma família. E é isso que a gente tem que evitar. A gente tem que reter esses adolescentes na igreja, né? Mas a gente só vai reter se eles tiverem essa consciência de quão importante é servir a Deus. Verdade. Entendeu? E eles só vão ter essa consciência se eles amarem a Deus, se eles conhecerem a Deus, né? Tem até um livro do Alejandro Bulon, que é Conhecer Jesus é Tudo. E é verdade. Conhecer Jesus é tudo. Eu não consigo ver a minha vida sem Jesus. Aí. Sabe? Eu não consigo. Porque, assim, quem sempre viveu dentro da igreja não sabe isso. Mas quem viveu no mundo sabe. Quando a gente conhece Jesus realmente, não tem mais nada, é tudo, sabe? Mais nada importa. Hoje em dia, eu não me importo, eu agradeço sempre a Deus. Sempre, eu sou grata a Deus por tudo, por tudo. Até se eu der uma topada, eu agradeço a Deus, porque eu tenho pé, eu tenho dedo, tem gente que não tem. Né? E a palavra dai graças a Deus, né? A gente tem que agradecer sempre a Deus, né? Então, eu agradeço a Deus por Ele ter me tirado de lá, sabe? Ter me trazido para Ele e me dar a condição de trabalhar para Ele. Muito bem. Eu fico muito grata a Deus por isso. E até o último dia, até o meu último suspiro que eu falo para Deus, eu quero estar trabalhando, fazendo... É difícil, às vezes a gente tem, né? Mas, assim, quando você conhece Jesus, é tudo. E aí, pessoal? Olha aí, ó. Então, valeu a reflexão, hein? Eu acho que você já sai daqui com essa reflexão aí. E você que é líder do Ministério Infantil aí, crianças e adolescentes, com toda certeza você consegue aí tirar bons proveitos. Eu acho que já saíram umas boas ideias aí para você poder investir e aplicar na sua igreja local. E de verdade, é isso que você precisa ter em mente. Não só o líder ministerial, mas também você, membro da igreja. Porque você pode não ser o professor, você não pode não ser o líder ministerial de crianças e adolescentes na igreja, mas você pode ser aquela pessoa que pega o filhinho do seu vizinho e leva para a igreja. Por que não você passar na rua da sua casa, trazer as crianças da sua rua e levar elas para a igreja, para um encontro, e nesse encontro você poder ver ali essas crianças conhecendo Jesus, tendo sua vida transformada, e aí lá na frente você vê que valeu a pena investir em cada uma das crianças que moram na sua rua. Então, às vezes, as crianças passam desapercebidas de nossos olhos, a gente não presta atenção nelas, mas elas estão ali esperando alguém poder levar elas ao encontro com Jesus. E não necessariamente você precisa ter um chamado ministerial para isso, né? De crianças ou adolescentes, ter uma facilidade. O diácono Jonatas me mandou uma mensagem aqui para mim poder falar, porque ele chegou na hora que a gente estava falando aqui. O diácono que é palhaço, que é o palhaço Juquinha, eles fizeram um trabalho com a IAP de Bom Pastor, a igreja lá de Bom Pastor, e mais de 10 crianças aceitaram Jesus. Então, assim, às vezes, a estratégia, né? Você usa uma estratégia, você pode até chamar aí o palhaço Juquinha e como é que é, Docinho? Boneca Docinho, que eu sempre esqueço, tá? Você pode chamar o palhaço Juquinha e a boneca Docinho. O Ministério de Crianças e Adolescentes aqui em Caxias, eles têm essa visão e você tem a possibilidade aí de talvez levar na sua igreja, fazer um evento. E é muito importante que você pense nisso,
para alcançar as crianças. A diaconisa falou aqui algo muito importante. Talvez a gente negligencie as crianças, mas elas são o futuro, elas são as famílias de amanhã. Então você está investindo hoje numa criança e amanhã você está investindo num lar onde a base desse lar é Jesus. Então pense nisso, isso é muito importante. E a sua igreja também, o crescimento da sua igreja se dá por esse investimento nas crianças, para que a igreja cresça, para que a igreja prospere, alcance. De repente, a gente está falando aqui das famílias, que essas crianças vão se tornar adultas, né? Mas também essas crianças podem levar os pais. Eu gosto sempre de lembrar, né, um testemunho que a minha vida traz, né? Com 3 anos de idade, a minha tia me levava para a igreja. E numa dessas, eu convidei meus pais para ir para a igreja, e depois que eles foram à igreja, eles nunca mais saíram. Então, com 3 anos, uma criança pequena, que a gente não dá valor, mas elas podem sim trazer seus pais, avós para a igreja. Nós tivemos o Enzo, né, a história do Enzo aqui com a Luciana, e você vê que através de uma história, de uma situação que essa criança estava vivendo, os seus pais, os seus avós, né, seus pais não, porque seus pais já eram crentes, mas os seus avós, o seu avô, a sua tia, retornaram ao encontro com Cristo. E isso é extremamente importante. Eu quero salientar que a criança ela tem essa importância, e ela tem também algo muito maior, que ela consegue cativar o coração dos pais, dos avós, dos tios, e ela tem essa facilidade e, obviamente, usada pelo Espírito Santo para fazer isso. Então, que você possa servir, ser útil, orar, contribuir, participar. Vê lá na classe das crianças se precisa de alguma coisa. De repente, o Ministério de Música, o Ministério de Mulheres, outros ministérios podem estar indo lá e agregando na vida dessas crianças, ajudando esse ministério, que é um ministério... eu ouvi até alguém dizer que o ministério... o MCA é um ministério mais importante da igreja, porque é ele que cuida do futuro da igreja, né? A obra do Senhor, ela não começa ali com as mulheres e música ou qualquer outro ministério, mas as crianças realmente é o início ali de uma grande história. Então, que você possa contribuir, participar, curta aí, compartilha aí esse vídeo com os líderes, com a sua igreja, compartilhe o máximo que você puder, porque é muito importante a gente disseminar essa informação, disseminarmos esse pensamento aqui, essa nossa conversa. Acho que foi muito interessante e edificante para você, para a sua igreja. Cara, olha, não saia disso aqui sem levar isso adiante. Curta, compartilha, se inscreve aí no nosso canal, que isso com certeza, essa mensagem vai chegar a outros lugares. Existem irmãos nossos de outras regiões, outras convenções, outros estados, e isso é importante que a gente possa prosseguir avançando para que a igreja possa crescer e evoluir. E é esse o nosso propósito, que o nome do Senhor Jesus alcance vidas, e que seja através das crianças e dos nossos adolescentes. Tá certo assim? Obrigado, diaconisa. Obrigado a todos. Sexta-feira que vem, às 19 horas, eu te espero para a gente ter aqui uma conversa, sempre com uma conversa interessante e edificante. Um abraço a todos. Valeu!